olha só, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, sobre vacinação e vacinas contra a Covid-19. Para estar falando mais sobre esse assunto aqui no Corona Sem Neuro, numa dose de saúde, eu estou recebendo meu amigo Gustavo Cabral de Miranda, que é imunologista e pesquisador da Universidade de São Paulo, tendo o patrocínio da FAPESP, né, em seus produtos e pesquisas aí em desenvolvimento. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Sempre bom estar aqui contigo, Fernando. Sempre bom estar trocando essas ideias, compartilhando informação. E nada melhor do que passar essas informações para o público e tentar acalmar sobre o que está acontecendo sobre esse desenvolvimento das vacinas. Olha só, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se aqui, ative as notificações e compartilhe, porque Gustavo vai passar para a gente informações super importantes sobre a vacina que está sendo desenvolvida, sobre as vacinas, né, que estão sendo desenvolvidas. Vamos falar o máximo possível sobre as principais vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo, a perspectiva que a gente pode ter de cada uma, o que a gente pode esperar sobre cada vacina, isso é um ponto muito importante. O que a gente pode ter de cada vacina? Vamos lá, vamos Ô, Gustavo, discutir. fala uma coisa para mim. Para quando a gente pode esperar a vacina para a Covid-19? Pode parecer uma pergunta até um pouco inocente, né? Mas ela tem, na verdade, um fundo que muitas pessoas querem saber. Para quando? É para janeiro, é para fevereiro? Olha, provavelmente nós não vamos ter apenas uma vacina, nós vamos ter várias vacinas. Isso é um ponto importante. Agora, esse para quando é um pouco arriscado falar datas, porque parece que porque faz a gente fugir um pouco desse quesito científico. Tá? Quando a gente fala sobre datas, é mais a questão política e mercadológica. As empresas e os políticos, eles trabalham com datas. Nós, cientistas, trabalhamos com fatos. O que acontece com fatos, com dados, aliás, nós, cientistas, trabalhamos com dados. Com dados, eu venho falando isso durante todo o ano. Para esse ano é praticamente impossível nós termos vacina para distribuída para a sociedade, para este ano, 2020. Mas, de acordo com o que nós estamos evoluindo, para o ano que vem nós teremos não apenas uma vacina, mas várias vacinas. Nós teremos vacinas com novas tecnologias, por exemplo, que usa vacinas de material genético, como a gente fala, RNA mensageiro, essas famosas vacinas de RNA mensageiro. Nós teremos as vacinas de vetores virais. Eu posso explicar o que é isso, por exemplo, essa vacina de Oxford, essa vacina Johnson Johnson. Nós teremos essas vacinas, essa vacina mais clássica, que a gente pode falar, mais antiga, como a Coronavac, que é a vacina que utiliza o vírus. Vou usar a expressão vírus morto, que não existe vírus morto, porque não tem vida, mas o vírus inativado, ou seja, ele não se replica. Então nós teremos várias vacinas. E cada vacina tem sua peculiaridade, tem sua característica. E o que nós vamos explorar de cada uma. Agora sim, eu tenho certeza que você que está em casa, está assistindo a gente, sempre teve essa pergunta para fazer para um especialista como o Gustavo. As vacinas são seguras? De fato, quando ela é apresentada para o mercado e passou por todas as etapas, pode ser que aconteça da gente se deparar com algum problema muito grave? Isso é um ponto de extrema importância de que todo esse teste de segurança nós fazemos antes do licenciamento. A partir do momento que a vacina ela é licenciada, passou por aquela linha, aquele carimbo e fala, ela é licenciada, ela passa a ser segura. Ela é segura. Toda essa discussão técnico-científica nós fazemos antes. E isso é uma discussão nossa. Por quê? E as pessoas precisam entender o seguinte, coisa bem simples. Nós, cientistas, vou usar a expressão, a gente se mata brigando até que seja explicado cada ponto de cada vacina que justifique eu, Gustavo Cabral, falar, ela pode seguir para seres humanos. Então, quando a vacina ela é licenciada para ser humano, ela é segura. Agora, antes, nós questionamos as promessas. Olha, nós teremos uma vacina para daqui a 3 meses, daqui a 1 mês. Prometa você. Nós, cientistas, analisamos dados. Os dados que nós temos até o momento são dados ainda vagos, são dados bons, mas não justificados detalhadamente para prometer para que uma vacina daqui 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Então, esse momento é discussão técnica, científica, mas quando ela for licenciada para uso humano, ela vai ser segura.
Agora sim, Gustavo, existem alguns tipos, algumas vacinas que a gente tem ouvido muito falar. Coronavac, Uhum, que tem parceria do Butantan com a com a China, a China. de Oxford, a da Pfizer, a da Johnson, a Sputnik, que é a russa, agora tem uma nova da Rússia também, com uma abordagem sazonal. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre cada uma delas e ponto positivo que você vê e ponto que poderia ser melhorado. E, juntando com essa pergunta, que eu quero ver da sua boca essa fala, porque hoje me veio isso na cabeça. Talvez no futuro você acredite que a gente possa ter protocolos combinando essas vacinas diferentes? Está com você a palavra. Perfeito, perfeito. Adorei essa provocação. Porque a gente brinca, a gente que é da área acadêmica, gente da área técnica, mas da área acadêmica também, a gente brinca nessa coisa de dar aula. Vamos dividir, então, essas vacinas em três grupos, tá? A vacina vou utilizar essa expressão, a vacina tradicional. Aquela vacina que usa, como eu falei, que usa o vírus inativado, o vírus morto, que é essa vacina Coronavac. Essa é uma estratégia muito comum. Tipo, a empresa chinesa apostou no alvo que sabe que dá certo. Que é o arroz com feijão, é isso? Quando você cria uma vacina assim, é arroz com feijão. Basicamente, olha, eu sei que ela vai dar certo. Então o chinês não quis criar nada. Eu vou usar essa estratégia que dá certo. Eu tenho vacina licenciada da gripe, uso essa estratégia. A vacina para raiva, uso essa estratégia. Então eu vou nela porque eu sei que dá certo. Perfeito, trabalhou, as coisas estão encaminhando bem. Bom, mas se dá certo, por que todos não fazem? Esse é o ponto das limitações. Falando, por exemplo, em primeiro, um vírus novo e alguns patógenos, alguns agentes que causam doença, bactéria e tal, mais complexo, essa estratégia não dá muito certo. Mas, para isso, ele sabia que dá certo. Mas tem limitações. Essa é a típica vacina que ela funciona para produzir anticorpos que pode neutralizar o vírus. Mas, geralmente, a eficiência não é tão boa assim. E isso, senão, nós já teríamos vacina para tudo que é patógeno, para tudo que é agente infeccioso. E aí onde surgem as novas tecnologias. Então, essa vacina dá certo, vai dar certo, vai ter sua eficiência, tem a vantagem de nós já conhecermos, então podemos prever o que pode acontecer a longo prazo, tá? Efeitos colaterais a longo prazo, porque como é uma estratégia utilizada já em outros alvos, nós já acompanhamos por décadas. Então, tem limitações, mas também nós conhecemos a estratégia dela. É uma estratégia que vai funcionar bem, com limitações, mas vai funcionar. Onde entram essas novas tecnologias? Por exemplo, a tecnologia, você falou Oxford, que é a mais famosa, é chamada vetor viral. Basicamente, o que eles fazem? Eles pegam um vírus, que causa uma gripe simples, chamado adenovírus. O que a gente faz com esse vírus? A gente altera ele. A parte genética, você A parte disse. genética dele é um vírus. Porque, compreenda, se eu coloco um vírus no seu corpo, o sistema imunológico vai reconhecer e vai gerar uma resposta. Só que eu não quero colocar o coronavírus. Eu quero colocar um vírus simples. Eu pego um pedaço do coronavírus e coloco nesse vírus simples aqui. Quer dizer, não vai provocar doença, mas vai, na verdade, colocar o sistema imunológico em alerta. E quando Para o coronavírus. Aí quando entra o coronavírus de verdade, completinho, você já tem anticorpo para atingir Para coronavírus. aquela região. E essa é uma estratégia muito interessante. Inclusive, eu trabalhei muito tempo em Oxford, exatamente nesse período, né, com esses grupos que desenvolvem essa vacina, lá no Instituto Jenner. Então, isso é uma estratégia muito bem desenvolvida. Ele já trabalhava com o MERS, outro coronavírus. Então, simplesmente, retirou um pedaço do MERS, o outro coronavírus, colocou esse novo coronavírus e começou a testar. Então, é natural, por exemplo, que essa estratégia desenvolva uma gripezinha rápida, um mal-estar rápido, uma certa dor de cabeça, porque é um vírus que está colocando no nosso corpo. O vírus entrou, vai lá em nossa célula, produz a proteína do coronavírus, o sistema imunológico vai e responde. Então, prepara. E essa estratégia de Oxford é a mesma, é similar à estratégia utilizada pela Rússia e pela Johnson & Johnson. Então, esses três grupos utilizam essa mesma estratégia. Então, nós temos o grupo
tradicional da Coronavac, esse grupo Oxford, Rússia e Johnson Johnson, e o terceiro grupo, que é as famosas vacinas de RNA mensageiro. Seriam mais sofisticadas? Seriam mais sofisticadas. Eu não vou falar mais sofisticadas porque essa vacina de vetor viral ela é muito sofisticada também. Mas é uma vacina, uma estratégia muito interessante que surgiu, na verdade, na década de 90. Inclusive, eu também trabalho com essa estratégia, assim. Ela surgiu na década de 90. Basicamente, a gente lembra daquela biologia básica do segundo grau, em que nós temos a célula, temos o núcleo, tem lá o DNA produz o RNA mensageiro, vai aqui para o citoplasma e produz uma proteína. Perfeito. O que é que se faz? Se o RNA mensageiro produz uma proteína, eu coloco um RNA mensageiro aqui, produzo ela fora do corpo, coloco, ela vai lá em nossa célula, produz a proteína que eu quero, por exemplo, para o coronavírus. Então, essa estratégia surgiu na década de 90. Falou, vamos trabalhar com isso. Tem um pequeno, grande problema aí. Se você coloca o RNA mensageiro no corpo, as RNases, vai ter um monte de faca lá que vai eliminar esses RNAs. E aí deu uma parada. Quer dizer, isso acabava sendo um desafio para você oferecer isso para o corpo sem ser aí delaminado por essas enzimas. E aí as empresas começam a investir. E aí, nesses últimos anos, surge a estratégia. Ok, vamos então encapsular esses RNAs. Fazer uma cápsulazinha para ele chegar lá na célula, porque, perfeito. Como se fosse um vírus também, né? É um vírus, só que é uma cápsulazinha de gordura. Aí chega lá dentro da célula e ele produz a proteína de interesse. E essa estratégia que essas grandes empresas têm trabalhado, basicamente a BioNTech, né, que é a empresa alemã que se juntou com a Pfizer juntou com a Pfizer, e a Moderna. Esses são os 3 grupos de vacinas que estão na fase 3. E a fase final, né? Porque a fase 1 é para ver segurança, a fase 2 é para ver se de alguma forma estimula mesmo o sistema imunológico humano, e a fase 3 é para você ver eficácia. Se funciona mesmo, se funciona agora, não. Eu tenho visto que as publicações aí giram em torno aí de 90%, algumas 95%, 94%, 92%. Existe, primeiro, o desfecho final disso o que é? A produção de anticorpo, né? E segundo, como que eu sei por quanto tempo essa provocação ao sistema imunológico ela vai funcionar? Ou seja, é eterno? Como é que eu sei que eu não vou precisar repetir essa dose daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, ou algo assim? Essa é a pergunta mais crucial que a maioria das empresas tentam não passar. E a gente está furando aqui no Corona Sem Neura. Essa é a pergunta mais crucial que a maioria das empresas tentam evitar em passar. Porque virou essa brincadeira de, olha, eu tenho 90%. 3 dias depois eu tenho 92,5%, eu tenho 94%. A mesma empresa que tinha 90%, uma semana tinha 95%. Só que esqueceu esse ponto. E a durabilidade? Então, inicialmente, quando surgiu essa questão do o que é necessário para uma vacina ser licenciada? Gerar proteção, ser segura e durabilidade. Uma vacina ela tem que ter, no mínimo, inicialmente, 1 ano de proteção. Ou seja, eu sou vacinado e eu sou protegido pelo menos por 1 ano. Porque imagine uma pandemia, se uma vacina protege apenas por 3 meses, não faz sentido ter uma campanha de vacinação, 3 meses depois ter que começar outra campanha, 3 meses depois ter que começar outra campanha, senão o mundo ia virar uma campanha de vacinação. Daí, com essas pressões internacionais, hoje é aceito que uma vacina gera uma proteção de, no mínimo, 6 meses. Sim, mas mesmo porque até como o coronavírus teve início agora no começo de 2020, né, pensando em termos de pandemia, não teve nem tempo de observação, né? É por isso que a gente tinha comentado. Quando as pessoas prometem, tem 90% de proteção. Primeiro, quando se fala em 90% de proteção, 90, 70, 95, deveria mostrar como foi feita a análise para chegar a esses 90%. Por isso a importância das publicações científicas. Porque quando você publica em uma revista científica, você publica o resultado e como você obteve o resultado. Sim, porque eu consigo entender aqui. Você pode simplesmente comparar 2 grupos, né, um placebo que recebeu uma vacina de mentirinha e o grupo que recebeu a vacina, e você observa por um tempo e vê quantas pessoas se contaminaram nos 2 grupos, né?
Aí vem a pergunta, todo mundo foi submetido à dosagem de IgG, IgM e assim sucessivamente? Quer Ou, dizer, ou como é que foi, qual o parâmetro de análise? Porque a estatística, dependendo da estatística que você faz, você pode comprovar de que, de acordo com o tipo de análise, assim, de acordo com o tipo de análise, você pode provar qualquer coisa. Você pode provar que a passagem do cometa gerou uma alteração no sistema imunológico, dependendo do tipo de análise que você faz. Assim, a estatística ela é muito ampla. Você tem que tomar cuidado com o que você aplica, você tem que tomar cuidado com o que você vai. Por isso que quando você faz uma publicação científica, você fala, eu usei essa análise estatística para analisar esses dois grupos, porque eu tenho esse número de pacientes que foi analisado. O que nós temos até agora é o seguinte, nós temos os primeiros grupos, os primeiros pacientes que foram infectados após as vacinas, um mês após a vacinação. Então, não dá para garantir de que essas pessoas que foram vacinadas, que tiveram essa proteção agora, vão ter a proteção daqui a 6 meses. Por isso a importância de esperar para que saber se essa vacina da agora ela vai induzir proteção daqui a 6 meses. Por isso a outra coisa, números. Número é importante nesse caso. A fase 3, uma das distinções de fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, além dos quesitos que você falou, a gente trabalha com dezenas de pacientes. Fase 2, centenas. Fase 3, nós trabalhamos com milhares de pacientes. Para saber se realmente funciona e se realmente ele é replicável. Pode funcionar comigo, contigo, mas não vai funcionar com todo mundo. As pessoas também precisam compreender que se eu tratar com jujuba uma pessoa, uma população, 80% vai estar protegida. Por quê? O sistema imunológico por si só protege 80% da população. Se eu tratar com jujuba ou com um copo com água, 80% vai ser protegida. quer dizer, o que você está falando é super importante, né? Porque a gente está imaginando que as pessoas têm um sistema imunológico super frágil, e não é bem assim. Não. Na verdade, a vacina ela entra como um ponto importante. Para você que está assistindo aqui agora, a gente está falando sobre vacina para a Covid-19 com o imunologista e pesquisador Gustavo Cabral de Miranda. Perguntas interessantíssimas estão sendo respondidas por ele, e a gente estava falando aqui agora, né, Gustavo, que basicamente tem 3 estratégias de vacina. Uma estratégia mais antiga, que é a da Coronavac, que você pega um vírus e deixa ele fraco, atenuado, ou entre aspas, né, morto. Inativado. E você coloca ele em contato com o corpo e o sistema imunológico trabalha e cria anticorpos. Uma segunda forma é você utilizar um vírus que não seja tão perigoso, e você pega um pedacinho do material genético do coronavírus e coloca ali dentro. Quando o sistema imunológico tiver contato com esse vírus, que vai provocar uma mini infecção, ele então produz anticorpo. E uma terceira estratégia é pegar o RNA mensageiro, que é um material genético, que tem a sua função de fazer proteína, coloca dentro de uma cápsula, coloca isso dentro do corpo da pessoa, e a célula, então, quando tem contato, passa a produzir essa proteína, o sistema imunológico vai lá e produz, então, os seus anticorpos. É isso, né? Para todo mundo aqui entender. Perfeito. Agora sim, você acredita que isso, logicamente, lá para frente, né? É possível que, talvez até a combinação dessas vacinas possa oferecer uma resposta imunológica mais interessante? É possível, é possível. Combinações é sempre possível. Tem 2 fatores. Fazer a experimentação. E o mais importante, ser permitido a fazer a experimentação. Né? Tipo, porque imagina, uma empresa inicialmente investiu $1 bilhão para desenvolver a vacina. Então ela quer o protagonismo. Sim. E quer o retorno financeiro. Nós, cientistas, independente de qualquer coisa, a gente experimenta. Assim, a gente faz experimentação. Mas tem que saber se realmente vai ter a permissão para experimentar. Porque, muitas vezes, o que acontece? Isso é interessante nesse mundo da ciência. Muitas vezes a gente faz um teste com uma vacina, a primeira dose, com a vacina X, e numa segunda dose com a vacina Y, ela faz com que aquela resposta fique espetacular. Ou simplesmente, essa segunda vacina
gera um desequilíbrio do sistema imunológico. São dois vieses. Entendi. Agora, a pessoa pode ser vacinada, então, por mais de uma vacina ao mesmo tempo? Isso pode provocar um malefício para o corpo físico ou, na verdade, não provoca benefício nenhum? Pode as três coisas. Você entendeu? Imagina uma Entendi. pessoa hipocondríaca que tem acesso a todas as vacinas. Aí ela pirou e decidiu que ela vai ser vacinada por tudo. O que poderia acontecer com ela? São 3 pontos. Não acontecer nada. Simplesmente Vai ter o sistema imunológico vai estimulado, não vai saber mesmo. por onde, né? Ou uma coisa pode ser algo muito bom, de repente a combinação pode ser algo perfeito e gerar uma proteção, mas tem outro lado. A combinação também, o fato de não ser testado, pode gerar um desequilíbrio do sistema imunológico. E a Covid, basicamente, ela é provocada pelo desequilíbrio do sistema imunológico. É a resposta exacerbada, é a resposta inflamatória que gera a doença. Então, esse desequilíbrio imunológico precisa ser levado em consideração. Vou dar um exemplo bem clássico para a gente aqui. Quando a gente tem uma infecção por o vírus da dengue sorotipo 1, se nós tivermos aquele vírus novamente, nós nos protegemos. Mas se nós tivermos uma segunda infecção sorotipo 2, sorotipo 3, ao invés de nós estarmos protegidos, nós podemos, inclusive, desenvolver a dengue hemorrágica. Por quê? O sistema imunológico pode desequilibrar. Então, sem esses testes, é um risco que a pessoa tem. Eu estou entendendo. Ou seja, a resposta mais clara possível para quem está assistindo a gente aqui agora. Pode ser até que faça bem, mas como a gente não tem teste, não tem pesquisa, porque teoria tem para explicar, né, um possível benefício, é melhor que não faça isso. Né? É melhor. Porque assim, pode gerar uma resposta diferente do sistema imunológico, que não é nada interessante nessa fase que a gente está vivendo. E pode diferenciar de pessoa para pessoa. Porque uma coisa que é muito comum a gente falar, olha, eu fiz isso e deu certo. Sim. Mas aí a gente perde a individualidade. E aí você, que é da área clínica médica, compreende bem. Sim. Você não replica as suas ações de um paciente para o outro. Você busca a individualidade. A mesma coisa no sistema imunológico, no nosso corpo, na fisiologia. A gente perde a individualidade. Olha, deu certo comigo. Provavelmente com outra pessoa não vai dar certo. Por isso a gente testa em larga escala. Por isso a importância de fazer os testes em grande número. Agora, quando a gente pensa em cobertura vacinal, por exemplo, para essa realidade dos fatos aí do coronavírus, o que a gente imagina? Porque parte da população já teve coronavírus. Parte da população tem um contato direto com o vírus, né? Então, profissional da área da saúde que está ali, tem os pontos mais vulneráveis, pessoas que têm comorbidade. A gente já percebeu que a obesidade acaba sendo um ponto importante. Então, a gente está falando de vacina, mas assim, é um momento para a gente prestar atenção na saúde da gente como um todo. Tem dois fatores interessantes aí. Uma das perguntas mais comuns. Se eu já tive o vírus, eu vou precisar ser vacinado? Essa é uma pergunta que vem muito. Eu vou falar, provavelmente não. Porque se a gente já tem uma imunização natural, não vai precisar ter uma segunda vacinação. Quer dizer, seria melhor ainda, né? Seria melhor ainda. Mas, cientificamente falando, a gente ainda não pode confirmar. Por quê? Porque já saíram dados que pessoas que não... Já saíram trabalhos que pessoas que não desenvolveram a doença, alguns meses depois, o nível de anticorpo baixa muito. Então, quer dizer que eu vou precisar. De repente, não. De repente, você vai precisar apenas de uma dose. Perceba que a grande maioria das vacinas precisa de 2 doses. De repente, precisa apenas de uma dose. Isso é uma coisa também para se levar em consideração. Uma vez a gente conversou sobre isso, acho que para o pessoal entender o motivo principal, né, porque 1, 2, 3 doses, né, é mais ou menos quando a gente faz o paralelo de um indivíduo que vai para a academia, faz o treino ali de ganho de força, e ele precisa fazer mais de uma série. Uma delas para dar oi para o músculo, né, para botar ele em atividade, a segunda para de fato exigir uma tarefa maior, uma execução de tarefa maior, o que vai impactar, talvez com a segunda ou terceira repetição, um ganho de força a médio e longo prazo, porque vai estimular as células a se hipertrofiarem e ficarem mais funcionantes. É o corpo. Algumas estratégias basta uma vacina, mas outras não. Outras, infelizmente, a gente precisa mais de uma vacina. E nesse caso, sim. Nesse caso, a gente precisa de uma vacina, de 2 vacinações. Toma aquela primeira dose inicial, 3 ou 4 semanas depois, a segunda dose. E aí gera proteção. Mas a proteção contra a doença.
Não necessariamente contra o vírus. Então, tomar vacina não significa que a pessoa não precise deixar a máscara de lado, que não deva deixar a máscara de lado. Não deve, né? Não deve. Porque a pessoa vacinada, ela vai contrair o coronavírus se tiver contato com Ela ele. pode contrair. Mas ela não vai desenvolver a doença. E não vai desenvolver a doença, mas nesse período entre briga do vírus e o sistema imunológico, mesmo com carga viral baixa, ela pode passar o vírus. Sim. Essa primeira geração de vacina, ela é para proteger contra a doença. Mas nesse período, mesmo com a carga viral baixinha, ela pode passar o vírus. Então, 2021, nós vamos estar com máscara. Pô, Gustavo, eu só quero agradecer você por todas muito essas bom informações estar que você aqui está passando contigo, para a cara. gente aqui. Muito bom estar aqui Queria contigo. saber se você quer falar mais alguma coisa, porque eu tenho uma perguntinha final, porque a gente tem alguns seguidores aí que são adolescentes, jovens, sabe? Me mandaram aí um questionamento. Olha, eu acredito que esse embora seja um momento crítico, é um momento assim que a gente está assim, a delicadeza pela vida, sabe? É um momento muito, muito forte assim pra gente. Mas também é um momento interessante pra gente entender o quanto a organização social, a união, ela é importante para levar a sociedade mais longe. Uma das características que fez o ser humano evoluir, um ponto crucial que fez o ser humano evoluir e perpetuar, é o fato de nós sermos uma espécie sociável. Quando a gente está junto, acho que a gente vai mais longe, a gente se perpetua. E para a gente passar por essa fase, eu não tenho dúvida que se todos assumirmos a responsabilidade e colaborar com cada um, buscar informação, você tem uma formação espetacular, mas você busca pessoas para falar sobre cada ponto, para colaborar. A sociedade também busca informação de quem compreende, de quem estudou para isso, a gente vai passar e a gente vai crescer muito. Bom, então olha só, eu vou entregar o que me pediram, tá? Gustavo, o seguinte, pergunta da turma aí. A vacina pode ser por gota, pela boca? E segundo, se não, se ela vai ter que ser uma injeção, tem que ser no braço? Tem que ser no bumbum? Como é que funciona? Na maioria vai ser por injeção. É, ser no braço mesmo. Tem que ser no músculo? E o deltoide, por exemplo, que é o... Não necessariamente. Assim, geralmente a maioria são intramuscular. É um simplesinho. E bola pra frente, né? Bola pra frente, é tranquila. É só uma injeçãozinha. É tipo a máscara. As pessoas, não, pô, doutor, quando é que eu vou parar de usar máscara? Não, é sacrifício, é perder uma vida. Usar máscara, tomar uma injeçãozinha, não faz mal a ninguém, não. Faz uma injeçãozinha, acabou, e a gente vai pra casa, fica feliz, continua com a máscara, sorridente, e a gente passa por essa fase, assim, com muito menos prejuízo e maiores como seres humanos. É isso aí. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas palavras. Eu tenho certeza que o pessoal aproveitou demais e, principalmente, compartilhe, passe esse vídeo para frente para que as pessoas possam ter informação de qualidade com quem estudou para isso. Pesquisador, imunologista, Gustavo Cabral de Miranda. E a gente vai estar aqui, outras vezes aqui. Se tiver dúvida, pergunta que a gente vai ser um prazer enorme para vir responder. Qualquer coisa dessa área, fique à vontade, pergunta, fala com o Fernando e a gente vai estar aqui sempre. Vai ser um prazer enorme passar essa informação e colaborar de alguma forma. É isso aí, meu amigo. Sem sombra de dúvida. A gente fica aqui com esse Corona Sem Neura, tendo conversado com Gustavo Cabral de Miranda, imunologista e pesquisador da Universidade de São Paulo e da FAPESP. Muito obrigado.